Olá, 4 de outubro de 2018, faltam 3 dias para as eleições. As principais notícias de hoje, agora na TV Difusora. Nova pesquisa eleitoral também aponta decisão para o governo do Maranhão em primeiro turno. Candidatos ao Senado da chapa de Flávio Dino lideram as intenções de voto. Marinha aumenta a fiscalização às embarcações em todo o estado a partir de hoje. E aumenta também, cresce o número de pessoas procurando passagens para o interior do estado. Você vai ver ainda no esporte sorteio da Copa do Nordeste define grupos da competição de 2019. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o Maranhão. Estamos começando aqui pela TV Difusora, mais um Bom Dia Maranhão. A partir de agora você ligado nas principais informações desta quarta-feira. Nós vamos já girar com os nossos repórteres na capital e no interior do estado, atualizando você sobre as eleições 2018. Estamos aí já há 3 dias das eleições. Domingo, a cobertura completa você acompanha em todo o sistema Difusora de comunicação, rádio, FM, durante o dia inteiro, em rede com as emissoras no interior do estado também. Aqui na capital não é diferente. A TV Difusora trazendo as informações da capital e do interior do estado e o portal MA10 atualizando você o tempo inteiro com as principais notícias do dia. Cobertura que se intensificou essa semana e que só vai se encerrar após a apuração, a marcha dos votos a partir de 5 horas da tarde. Você acompanha tudo no Sistema Difusora de Comunicação. E nós vamos começar o Bom Dia de hoje mostrando para você uma pesquisa do Data M3 que acaba de ser divulgada. Na pesquisa, os eleitores foram ouvidos sobre suas preferências para o governo do estado, o Senado Federal e a presidência da República. Vamos ver. Pesquisa estimulada em que são apresentados os nomes dos candidatos ao governo do estado. O resultado foi o seguinte: Flávio Dino aparece com 62%, Rosiana Sarney, 30,5%, Maura Jorge, 5,6%. Roberto Rocha, 1,5%, Ramon Zapata, 0,3%, Odívio Neto, 0,1%. O Instituto Data M3 também mediu a rejeição dos candidatos ao governo do estado. Rosiana Sarney, 44,6%, Flávio Dino, 22,7%, Maura Jorge, 7,5%, Roberto Rocha, 6%, Ramon Zapata, 3,5%, Odívio Neto, 2,3%. Poderia votar em todos, 3,3%. Não souberam, não responderam, 10,1%. O Data M3 também perguntou, independente do seu voto, quem o senhor ou senhora acha que vai ganhar a eleição para governador. Flávio Dino, 65,5%. Rosiana Sarney, 22,5%. Maura Jorge, 1,4%. Odívio Neto, 0,7%. Ramon Zapata, 0,4%. Roberto Rocha, 0,3%. Não souberam, não responderam, 9,2%. O Instituto Data M3 também fez o somatório dos votos de senador. O Everton Rocha lidera com 36,2%, seguido de Elisiane Gama com 34,6%. Edson Lobão aparece com 22,8%. Sarney Filho, 20,9%. José Reinaldo Tavares, 7,2%. Alexandre Almeida, 6,6%. Preta Lu, 1,7%. Samuel Campelo, 1,5%. Saulo Pinto, 0,9%. Saulo Arcângeli, 0,6%. Iego Bruno, 0,1%. Nenhum deles, 28,7%. Não souberam, não responderam, 38%. A pesquisa também mediu a rejeição para o Senado Federal. Edson Lobão aparece em primeiro com 27,5%. Sarney Filho, 17,5%. Elisiane Gama, 9,2%. José Reinaldo Tavares, 5,3%. O Everton, 4%. Alexandre Almeida, 3,1%. Samuel Campelo, 1,6%. Preta Lu, 1,1%. Saulo Pinto, 1,1%. Saulo Arcângeli, 0,9%. Iego Bruno, 0,2%. Poderia votar em todos, 6,6%. Não souberam, não responderam, 22%. O Instituto Data M3 perguntou para presidente da República em qual desses candidatos o senhor votaria se a eleição fosse hoje. Na pesquisa estimulada, o resultado ficou assim. Fernando Haddad lidera com 48,3%, seguido de Jair Bolsonaro com 24,3%. Ciro Gomes, 7,2%. Geraldo Alckmin, 2,6%. Marina Silva, 2,3%. Álvaro Dias, 1,1%. Vera Lúcia, Cabo Daciolo e João Amoedo, 0,9%. Henrique Meirelles, 0,6%.
Guilherme Boulos 0,5%, João Goulart Filho 0,4%, Emael 0,2%, nenhum deles 4%. A pesquisa do Instituto Data M3 para o Governo e o Senado Federal ouviu 1.500 pessoas entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, com margem de erro de 3%. É registrada no TRE sobre o número MA 08386/2018. Já a pesquisa para presidente da República ouviu 1.500 pessoas entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, com margem de erro de 3%, e o registro no TRE BR 08478/2018. Comigo, nosso analista de política, John Coutrinho, para comentar essa pesquisa, mais uma que sai essa semana, John, há poucos dias da eleição e praticamente inalterada em relação, nos casos do Data M3, aos outros institutos que divulgaram pesquisas semelhantes. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Claro, aí a pesquisa mostra a consolidação do candidato a governador Flávio Dino, atual governador e candidato à reeleição. Os números apontam o seguinte, Adalberto, nós estamos a 4 dias das eleições. Hoje, quinta-feira, eleição domingo, confirmando-se os dados dos institutos de pesquisa, inclusive este do DataM, o governador Flávio Dino será reeleito em primeiro turno. Não há mais tempo praticamente para a mudança, é uma eleição muito perto, já está aí faltando poucos dias para as eleições, então praticamente decretada a vitória do Flávio em relação à disputa para o governo do estado, ou seja, em primeiro turno. A pesquisa DataM aferiu que o Flávio tem hoje mais de 60% dos votos válidos, ou seja, na casa dos 60%, ele teria que perder muito, Adalberto, em poucos dias, perder muito para que não fosse reeleito em primeiro turno. Interessante, João, que quando a pergunta é quem você acha que vai ganhar a eleição em relação à expectativa do eleitor, o número, inclusive, é superior à quantidade de votos que o candidato tem, no caso 62%, o outro 65%, com aquela margem de erro, acaba ficando na mesma faixa, né, em relação à expectativa do eleitor. Exatamente, é a sensação que o eleitor tem na rua, a sensação que o eleitor observa, com quem ele conversa, ele observa de quem realmente está na frente e quem realmente tem grandes possibilidades de vencer a eleição no primeiro turno. Então, todas as pesquisas até agora, todos os institutos apontam a vitória do governador Flávio Dino. Os debates, Adalberto, já foram encerrados, não há mais debate daqui para domingo. Hoje termina a propaganda eleitoral? Hoje termina a propaganda eleitoral, então não tem mais assim, só se for algo muito drástico, pode acontecer daqui para lá, para que possa mudar o resultado das eleições, conforme, claro, os institutos de pesquisa que aí indicam sim a reeleição do governador Flávio Dino no primeiro turno. John, em relação ao Senado, a gente percebeu nessa pesquisa, em relação às outras que nós divulgamos aqui, o mesmo fato, ou seja, aquela virada dos candidatos da chapa do governador Flávio Dino, no caso o Everton e a Elisiane, e chama a atenção, a rejeição da candidata Rosana Sarney já batia mais de 40%, 35%, 40% já há um tempo, continua em 44,6%, mas a rejeição também dos candidatos ao Senado desta chapa. Esse é um fato também que chama a atenção nessa pesquisa, não? Chama atenção, com certeza, a rejeição dos candidatos aí ao Senado do Grupo Sarney. Essa virada tem algo em torno de 3 semanas, a virada dos 2 candidatos ao Senado do governador Flávio Dino. Tanto o Everton quanto a Elisiane, eles passaram o candidato Lobão e o Sarney Filho. E aí se mantiveram, Adalberto, inclusive aumentando a vantagem. A pesquisa da TM, inclusive, indica aí com o Everton e a Elisiane na frente, com uma boa vantagem em relação ao Lobão e ao Sarney Filho. Ou seja, praticamente consolidada também aí, está consolidada também a vitória do Everton e a vitória da Elisiane. O Everton, sobretudo, tem um destaque. Por que o Everton tem um destaque nas pesquisas? Porque o Everton, Alberto, ele começou em 3º, 4º lugar nas pesquisas e ele teve um crescimento vertiginoso, muito grande, em relação a todas as pesquisas que foram feitas. O Everton foi o candidato que mais cresceu. Nessa pesquisa da TAM, fazendo um comparativo, o Everton cresceu 6 pontos. Ele teve, em relação à última consulta, o Everton pontuou com 6 pontos a mais, 6 pontos percentuais a mais, em relação ao seu índice anterior. Ou seja, ele conseguiu aí, o Everton, tirar votos dos adversários e ainda também pegar um naco aí dos votos dos indecisos. Ou seja, é o candidato também que está consolidado sua vitória em relação à eleição do dia 7 de outubro, no domingo. Também só se acontecer algo aí que pode, muito drástico, algo aí para mudar o resultado das eleições em relação ao Senado.
João, nós temos agora aqui aquele acompanhamento da série histórica que mostra o comportamento do eleitor nas últimas pesquisas e algumas tendências também. Nós vamos ver agora, essa pesquisa foi feita pelo Data M3. Vamos primeiro ver a pesquisa para o governo do estado. Vamos ver. Para o governo do estado, Flávio Dino tinha 54,8%, subiu para 59,5% e subiu novamente para 62%. Rosiana Sarney tinha 36,5% na primeira pesquisa, foi para 33,8% e agora tem 30,5%. Maura Jorge tinha 3,9%, foi para 4,1% na segunda pesquisa e agora tem 5,6%. Roberto Rocha tinha 4,1%, foi para 1,9% e agora tem 1,5%. Ramon Zapata tinha 0,5%, foi para 0,6% e agora tem 0,3%. Odívio Neto tinha 0,2%, foi para 0,1% e manteve 0,1% na última pesquisa. João. Nós analisamos aí, Adalberto, em relação a esse comparativo, 2 detalhes. Primeiro, que o Flávio Dino cresceu, ele manteve, né, o gráfico ascendente e, em contrapartida, os candidatos Rosiana Sarney e Roberto Rocha perderam. A Rosiana Sarney perdeu algo em torno de 12% na margem de erro e o Roberto Rocha também ele perdeu em relação a esse comparativo. A própria Maura Jorge cresceu algo em torno de 1% e se manteve. Então, o que atrapalha a Rosiana continua sendo esse índice de rejeição altíssimo que ficou cristalizado e não conseguiu ser revertido. Apesar dela ter colocado os feitos e os programas dela no horário eleitoral, durante seus 4 mandatos, mas ela não conseguiu reverter esse dado negativo, esse índice aí que atrapalha o potencial de crescimento da Rosiana. Ou seja, então o Flávio manteve essa ascendência, foi crescendo, não foi um crescimento muito grande, mas em cada pesquisa ele foi crescendo um pouquinho, tanto é que hoje alcança a casa dos 60%, aí 62% dos votos válidos. Votos válidos, claro, vamos explicar, tirando os brancos e os nulos, esses são os votos válidos. Então aí crescimento do Flávio e queda da Rosiana e do Roberto Rocha. Vamos agora a mais números da pesquisa Data M3, agora as 3 últimas pesquisas, o comparativo aí para o Senado Federal. No somatório dos votos válidos para o Senado, o Everton Rocha tinha 34,8% em agosto. Em setembro subiu para 48,1% e em outubro subiu novamente para 54,4%. Elisiane Gama, na primeira pesquisa, tinha 36,9%, subiu para 46,7% e depois para 51,3%. Edson Lobão tinha 48,4% na primeira pesquisa, foi para 35,6% e agora tem 33,7% das intenções de voto. Sarney Filho tinha 40,7%, foi para 34,9% e agora tem 32%. José Reinaldo Tavares tinha 19,4%, foi para 16,1% e agora 11,2%. Alexandre Almeida tinha 10,9%, foi para 12,1% na segunda pesquisa e agora tem 9,9%. Preta Lu tinha 2,9%, foi para 2,4% e agora tem 2,8%. Samuel Campelo tinha 2,3%, foi para 1,9% e agora tem 2,2%. Saulo Arcangeli tinha 1,6%, foi para 1,2% e agora aparece com 1%. Diego Bruno tinha 1%, foi para 0,6% e agora tem 0,1%. Saulo Pinto tinha 1,2% na primeira pesquisa, foi para 0,4% e agora tem 1,4%. A gente vê na pesquisa do Data M3 agora fazendo o comparativo que dos 11 candidatos, apenas 2 conseguiram subir da primeira pesquisa até a última, que foi agora em outubro, né? Atinente em relação a essa pesquisa, Adalberto, você pode ver, o Everton cresceu 20 pontos e a Elisiane 15 pontos. Enquanto o Everton e a Elisiane cresceram, os candidatos do grupo Sarney caíram, tanto Lobão quanto Sarney Filho, inclusive também o Alexandre Almeida e o Zé Reinaldo Tavares, ou seja, houve uma migração de votos aí para os 2 candidatos da chapa do governador Flávio Dino. É claro que intensificou-se uma campanha do Everton e da Elisiane, no atrelamento à candidatura do Flávio. Muita gente não sabia quem eram os candidatos do Flávio, tanto o Everton quanto a Elisiane, e o próprio Everton, que trabalhou bem a propaganda eleitoral, mostrou o que ele fez aí na Câmara como deputado federal, que votou contra a reforma trabalhista, votou contra a reforma previdenciária e votou contra o impeachment da Dilma. Com certeza isso também ajudou ao crescimento do Everton. Além disso, claro, ele tem o apoio de 2 presidenciáveis no Maranhão, ele tem o apoio do Ciro e o apoio do Lula e do PT aqui no estado do Maranhão. Claro que isso também
acabou favorecendo a candidatura do Everton, já que aqui no Maranhão você pode observar que quem lidera é o Haddad, é o candidato do Lula aqui no estado. Outro fato que chama atenção é a queda também do candidato Alexandre Almeida, né, que tratou a eleição no horário eleitoral como uma guerra, foi para o ataque, mas a estratégia parece que não funcionou, né? Não funcionou porque o eleitorado não quer saber mais desse tipo de política. Inclusive, também essa semana teve outro fato, que foi a questão do Sarney Filho aí, dessas candidaturas aí, que tentaram aí usar a hora eleitoral para atacar a Lisiane e o Everton. Também não surtiu efeito. Nem com o Sarney Filho, nem com o Alexandre Almeida, que tentaram usar a hora eleitoral para fazer ataques aos seus adversários. E o eleitorado hoje não admite mais esse tipo de política de ataque, em que deixa em segundo plano as propostas. É o que nós podemos ver também com o Geraldo Alckmin. Ou seja, a população quer saber de proposta, quer saber o que o político fez e o que ele ainda quer fazer no sentido aí de mudar essa realidade triste e drástica do país e do estado do Maranhão. Ô John, o Emetério Weber se manifestou em relação às últimas notícias, os episódios aí relacionados ao indeferimento da candidatura dele? Sim, se manifestou, Adalberto. Nós divulgamos inclusive ontem que o TRE confirmou o indeferimento dele, ou seja, que ele não pode ser candidato, mas o Emetério divulgou um áudio nas redes sociais em que ele diz que irá recorrer aqui no TRE, irá recorrer também lá no TSE para que ele possa ser candidato. Ele diz que será candidato, pode haver uma decisão até sexta-feira favorável a ele, e ele diz que manterá a candidatura até o final, que ele ainda cabe recurso e ele continuará então lutando na justiça para ser candidato a deputado. Chegou a falar que está sendo perseguido, inclusive, pelo Ministério Público. Falou isso. Agora, o Ciro Gomes já está mudando o discurso aí, a proximidade das eleições, já chega a falar, inclusive, de uma composição, de uma união aí com o Geraldo Alckmin e a Marina? Porque foi colocado um movimento, foi feito um movimento, no sentido de que se unisse as candidaturas para tentar ir ao segundo turno com o Bolsonaro. E aí o Ciro disse, não, eu aceito encabeçar a chapa. Ele aceita encabeçar a chapa, porque ele é o terceiro colocado nas pesquisas e ele aceitaria de muito bom grado, inclusive, principalmente com a Marina Silva. Ele diz que a Marina tem ideias e propostas semelhantes a ele, que discorda só em um ponto da questão econômica, mas que aceitaria encabeçar uma chapa com a Marina Silva e também até com o Geraldo Alckmin. Claro, ele acha que o que está em jogo é a democracia do país e que é válido, então, qualquer união no sentido aí de levar a eleição para o segundo turno e vencer o Bolsonaro. Então, o Ciro fez essa análise. É claro que ele disse que não seria desagradável em pedir para que a Marina e o Alckmin renunciassem às candidaturas, mas ele disse que se houvesse esse movimento, eles abdicassem, ele toparia aí encabeçar a chapa. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. Olha, em menos de 4 dias para as eleições, as audiências de carga e lacre das urnas eletrônicas encerraram na sede do Fórum Eleitoral na capital. Todas estarão prontas para serem levadas até as sessões eleitorais na véspera do primeiro turno. Nas mãos de toda essa gente, uma máquina na qual os brasileiros vão depositar no próximo domingo a esperança por um país melhor. Através do voto, através de uma escolha democrática, livre, né, do eleitor, ele deposita nas urnas toda a confiança dele num candidato que ele espera, né, ele tem esperança de que mude, né, que melhore as condições do nosso país. São servidores da Justiça Eleitoral que desde a semana passada estão fazendo o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas, etapa que dá maior segurança ao processo eleitoral. Cada equipamento recebe 2 dispositivos móveis, um com informações de eleitores e candidatos, outro que irá armazenar o resultado da votação. Após a realização de um teste, os equipamentos são lacrados, encaixotados e levados para um depósito. As urnas preparadas nesta quarta-feira serão levadas para 2 zonas eleitorais. A segunda zona é a que tem o maior número de sessões no estado, 384 para atender cerca de 117 mil eleitores. Já a terceira zona possui 347 sessões e 112 mil eleitores. É mais uma etapa onde se demonstra a transparência e segurança do processo eleitoral. Consiste basicamente em transferir para as urnas eleitorais todos os dados referentes aos candidatos, à sessão eleitoral, aos eleitores.
Em todo o estado, são 19.752 urnas eletrônicas. Elas estarão prontas até o próximo sábado, véspera da eleição, quando serão levadas para as sessões eleitorais. E que o cuidado do eleitor na hora do voto seja o mesmo de quem preparou os equipamentos para esse dia tão importante. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para o dia de hoje. Rosiana Sarney faz caminhada pela manhã em Balsas e pela tarde em Açailândia. Flávio Dino participa de caminhada em Santa Inês e carreata em Vitória do Mearim pela manhã. À tarde faz carreata em Arari e depois caminhada e comício em São José de Ribamar. Pela noite interage com eleitores em rede social. Ramon Zapata realiza panfletagem em Panacoatira e na Rua Grande. Odívio Neto cumpre atividade de campanha na Baixada Maranhense. Roberto Rocha participa pela manhã de carreata em Pedreiras. Depois do horário de fechamento da agenda dos candidatos, a candidata Maura Jorge enviou informações sobre atividades de hoje. Pela manhã ela se reúne com apoiadores em São Luís, à tarde participa de caminhada no Anjo da Guarda com um candidato a deputado estadual. São 7h22. No próximo bloco, Marinha intensifica a fiscalização das embarcações no estado. E atenção, nós vamos trazer informação aqui com Silvan Alves, acusados de matar meninos em Bacabeira. Você lembra desse caso? Vão a julgamento daqui a pouco no Fórum de Rosário. Os detalhes depois do intervalo. São 7h26, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Confira agora o nosso giro de notícias. O movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins, por meio da assessoria jurídica, protocolou petição junto ao Ministério Público Federal de Bacabal, informando os crimes ambientais ocorridos no quilombo Monte Alegre, no município de São Luís Gonzaga, a 250 quilômetros de São Luís. Na semana passada, cerca de 210 palmeiras de Babaçu foram derrubadas. De acordo com o advogado do movimento, o quilombo Monte Alegre vivencia atualmente um dos maiores pesadelos. Existe um conflito fundiário e de identidade cultural na comunidade que se agravou na última audiência de conciliação. Um trio foi preso na tarde desta terça-feira no bairro da Jordô, em São Luís. A captura aconteceu após denúncias ao Grupo de Serviço Avançado do 1º Batalhão da Polícia Militar sobre a localização de uma arma que seria pertencente à Polícia Federal. Na chegada, os suspeitos tentaram esconder a arma e fugir. Com eles foram apreendidas a pistola que havia sido furtada havia 3 anos na região central de São Luís de um agente da Polícia Federal. Um carregador, munições, celulares e dinheiro. Serão levados a julgamento hoje na 3ª Vara do Fórum de Rosário os acusados de ter assassinado 2 crianças. O crime ocorreu em agosto do ano passado e as 2 crianças de 11 e 12 anos eram moradoras da Vila Samara, região da Estiva, em São Luís. Elas foram encontradas mortas em uma cova rasa em Campo de Peris, na cidade de Bacabeira. Os meninos desapareceram quando saíram de casa para pescar em um açude, na companhia de um adolescente de 15 anos e um jovem de 18. No mesmo dia, moradores da região encontraram o jovem e o adolescente gravemente feridos. O menino de 15 anos estava baleado na boca e o jovem de 18 anos estava baleado na perna e com vários golpes de facão. Já as crianças desaparecidas foram achadas mortas em uma cova rasa. Vamos à participação de Silvan Alves aqui do Bom Dia, Silvan. Um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, as atenções estão voltadas para a cidade de Rosário. Não poderia ser diferente. Um crime que ganhou repercussão, inclusive, nacional. Esse caso das crianças lá. Um crime com... Uma barbárie, né? Uma barbárie. Uma barbárie. E o senhor Antônio Baixinho, são 4 pessoas, na verdade são 5 que foram presas, tem um adolescente que está apreendido, mas hoje devem sentar no banco dos réus 4 pessoas que são acusadas de terem assassinado as 2 crianças, uma de 11 e outra de 12 anos. Essas crianças são da comunidade ali da Vila Samara, ali na Estiva, e eles saíram em companhia de mais 2 adolescentes. Esse é o Antônio Baixinho, que é um dos que deve sentar no banco dos réus, Antônio Coelho Machado, o Elbert Luiz Silva Carvalho, também o Clécio de Jesus Machado Vilar e o Cleison Jorge Souza Vilar, que são acusados de terem sido os autores desse crime aí. Eles renderam o grupo, né, onde haviam 2 adolescentes, haviam as 2 crianças, é um dos sobreviventes,
que acabou sobrevivendo por pouco, levou um golpe na altura do pescoço e fingiu que estava morto, por isso ele escapou. E aí o que chama a atenção foi o grau de crueldade que eles utilizaram, principalmente para matar as duas crianças. Os meninos foram levados para a área do terreno alagadiço, no mangue. Lá um fez a cova, depois mandou o outro também cavar. E depois que cada um fez a cova um do outro, eles acabaram matando as crianças com requintes de crueldade, não é? Foi o que chamou a atenção e provocou um clamor público, a morte dessas duas crianças. Há esses dois sobreviventes, que foi fundamental também para que a polícia pudesse enxergar aos autores do crime. O trabalho feito pelo delegado Edinaldo Santos, que é o delegado de Bacabeira, que fez um bom trabalho de investigação. Em curto espaço de tempo ele elucidou todo o crime, prendeu a maior parte dos acusados. E hoje o juiz Osmar Gomes, que é o presidente do Tribunal do Júri, lá na cidade de Rosário, vai coordenar os trabalhos que deverão ser iniciados daqui a pouco, né? E que deve ter um acompanhamento pelo clamor público, conforme você falou, que foi um crime bárbaro, que chamou bastante a atenção das pessoas, não só pelo fato de ter sido cometido contra duas crianças, mas pelo toda a retórica do crime, como tudo aconteceu, que também demonstra a frieza e a barbárie dos autores desse crime aí. Nós vamos acompanhar. Eu lembro que a TV Difusora fez várias reportagens lá. Inclusive foi a primeira emissora a fazer matérias lá com reportagens com os familiares. Ainda com desaparecimento. Ainda com desaparecimento. E a partir, inclusive, dessas reportagens foi que a gente percebeu ali o interesse maior para tentar elucidar essa situação, enfim, todo o sofrimento da família. É uma situação realmente bastante complicada. Muito triste. Muito triste. Silvan, vamos falar sobre essa operação, mais uma operação de combate e repressão às drogas aqui no estado. Dessa vez foi uma parceria da Polícia Civil do Maranhão com o estado do Piauí. Conta para nós os detalhes. A operação foi feita. Hoje as polícias têm que trabalhar de forma integrada. Isso tem funcionado muito bem. A Polícia do Maranhão está sempre prestando apoio, auxílio às polícias dos outros estados e vice-versa. E esse trabalho conjunto foi feito lá em Parnarame, na cidade de Timon, não é? A operação da SENARC, que é a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, e o Departamento de Repressão ao Narcotráfico, que é da Polícia do Piauí. No primeiro momento, cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão de pelo menos 6 pessoas que foram identificadas como o Anderson Nunes Lima, a irmã dele Ana Paula Nunes Lima, Enoque Teixeira Filho, Isael Pereira Cruz, lá de Palmeiras, lá no Piauí, Erisvaldo Silva Araújo e o Edinaldo Souza, que já foram presos em Timon. Encontradas armas, 2 armas, uma de fabricação artesanal e uma escopeta calibre 12, aparelho de telefone celular, são 6 presos aí durante a operação, e mais a droga, a maconha, crack e cocaína, muita cocaína pura, não é? A polícia já tinha informação do envolvimento dessas pessoas com o tráfico de drogas e por isso foi montada essa operação conjunta que deu certo, né? E mais uma grande apreensão, como se ressaltou, que a polícia esse ano já conseguiu ultrapassar aquelas 7,5 toneladas, né, que nós tivemos durante todo o ano de 2017. E ainda estamos no comecinho de outubro. Isso, né? Nós estamos ainda no comecinho de outubro, nós já ultrapassamos essas 7,5 toneladas, contando aí todas essas grandes quantidades de droga aí que foram apreendidas. E se vai para o varejo, por exemplo, essas pequenas quantidades que são apreendidas aí pelos batalhões nas apreensões de rotina, se vai juntando isso no final do mês, dá uma quantidade enorme de drogas também apreendidas diariamente aqui na região metropolitana e no interior do estado. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você também. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7 horas e mais 33 minutos, 7h33. Nós vamos voltar a falar sobre as eleições 2018, porque a procura, e não poderia ser diferente, está grande por passagens para o interior do estado, as pessoas que vão se deslocar da capital, que vão votar no interior do estado. O repórter Jairo Martins acompanhou. Cleidivan viaja toda a eleição para o município de Lago da Pedra. Todos os anos, ele encontra dificuldades para comprar passagens. Desta vez, ele se surpreendeu com a pouca quantidade de passageiros. Eu achei que eu ia encontrar mais movimento e eu me surpreendi que não tem tanta gente assim. Eu achei que ia estar maior fluxo, né? Mas até que não. Apesar da baixa movimentação nos guichês, as empresas esperam um aumento na emissão das passagens, já que é muito comum as pessoas deixarem para viajar de última hora. Geralmente nos interiores eles vão em cima do horário, principalmente Salinha Bacabal, Lago da Pedra, então a procura sempre é muito em cima do horário, mas a gente está torcendo que seja um bom movimento. Alguns carros, na verdade, de algumas empresas já estão lotados e a gente espera que a gente faça um bom movimento aqui para o pessoal estar voltando lá nos seus interiores. Na expectativa de aumento na movimentação,
As empresas já estão preparadas com ônibus extras. Só esperando a demanda dos clientes. Todas as empresas estão tudo preparadas já, os carros tudo esperando a grande demanda, que a qual até agora não apareceu. E a Capitania dos Portos do Maranhão já está impulsionando as ações de fiscalização no transporte marítimo do estado. As atividades serão realizadas até segunda-feira, dia 8, o dia que sucederá, e, portanto, as eleições, e buscam garantir a segurança de passageiros que utilizam os transportes para ter acesso aos seus domicílios eleitorais. 32 militares estarão envolvidos nas operações realizadas na capital e região metropolitana e nas cidades de Axixá, Icatu e Barreirinhas. Dos 32 oficiais, 24 estarão nos municípios de Icatu e Axixá, assegurando a votação e apuração de resultados das eleições. Em Barreirinhas, 4 militares atuarão na fiscalização de embarcações de transporte de passageiros, assim como as de esporte e recreio. Aqui em São Luís, outros 4 militares da corporação inspecionarão embarcações em toda a orla, inclusive dos municípios de Raposa, Pasto Lumiar, São José de Ribamar, que compõem aí a região metropolitana da capital, garantindo inclusive que as embarcações não realizem viagens com excesso de lotação. Além das operações fiscalizatórias, a Capitania dos Portos orienta passageiros para que se mantenham cautelosos antes e durante as viagens em transportes marítimos. São 7h36. Agora vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Nós temos informações também dos preparativos para as eleições lá na região Tocantina, lá em Imperatriz. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, no Maranhão, as forças federais vão atuar em mais de 72 cidades para garantir a tranquilidade dessas eleições. Vale lembrar que até 48 horas depois da votação, eleitores não poderão ser presos, a não ser em algumas situações, como, por exemplo, em flagrante. A lei que preserva o eleitor está validada pelo Tribunal Superior Eleitoral. As restrições começaram a valer desde o dia 2 de outubro e seguem até 48 horas após o dia 7, data das eleições. As prisões são proibidas, salvo em 3 casos específicos. Prisão em flagrante, de qualquer espécie, de qualquer natureza. A sentença penal condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto. Se a pessoa que porventura tem mandado de prisão chegar a ser recolhido ou apresentado na delegacia e não for eleitor, porque essas garantias são para o eleitor. Quem for flagrado praticando crime eleitoral, a detenção é de 6 meses a 1 ano, podendo pagar multa no valor de R$ 5.320 e chegando até R$ 15.961. Incluindo Imperatriz, outras 72 cidades solicitaram o apoio das forças federais durante o período eleitoral. O Maranhão foi o 3º estado que mais solicitou este tipo de apoio, ficando atrás apenas do Piauí e do Rio Grande do Norte. Em Imperatriz, quem for pego em flagrante será diretamente encaminhado para a Polícia Federal. Nos outros municípios da região Tocantina, as polícias farão o intermédio e, em seguida, vão realizar a prisão de quem for flagrado. O desembargador e corregedor Tairone Silva esteve ontem em Imperatriz, onde participou de uma reunião com juízes para definir detalhes das eleições de domingo. O principal objetivo da reunião foi alinhar os detalhes acerca das eleições e definir as estratégias de segurança que serão usadas para o bom andamento do pleito. Na ocasião, o desembargador da Corregedoria Regional Eleitoral esteve presente para discutir e ouvir as ações intensivas que serão aplicadas durante as eleições 2018 em Imperatriz. Teve mais uma finalidade de cortesia, de fazer um contato com os colegas juízes, fazer contato também com os comandantes militares, com as forças de segurança que vão trabalhar nessas eleições. Ainda de acordo com o desembargador, o momento foi de grande importância para ficar a par do preparamento de cada setor para o domingo das eleições. Ouvi-los, entendeu? Tanto os colegas juízes como os comandantes militares, como é que estavam as organizações com relação a cada um desses setores, entendeu? Estabelecer também uma dialética entre os juízes. No próximo domingo, 7 de outubro, é o dia das eleições. O desembargador ressalta a importância do voto.
É importante que se vote, é importante realmente que a nossa democracia tenha participação popular, tenha participação do povo, principalmente por ocasião do momento cívico como esse, que são as eleições. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Amanhã, mais informações direto de Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do estado, hein? No próximo bloco, nós vamos falar de esporte. Hoje é dia de sorteio da Copa do Nordeste, definindo aí os grupos da competição do ano que vem. E mais, alunos da rede pública conhecem mais sobre a diversidade cultural do Maranhão em um projeto extremamente interessante. Você vai saber qual é depois do intervalo, a gente volta já. São 7h43, de volta ao Bom Dia Maranhão, não perca a hora, 7h43. Agora voltamos para falar de esporte. Laércio Júnior, uma data importante hoje, a definição dos grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. Vamos ficar de olho. Ficar de olho porque teremos a dupla, Sampaio e Moto, os dois times de maior torcida do nosso estado do Maranhão. Moto, atual campeão do estado, e o Sampaio, nada mais nada menos que o atual campeão do Nordeste. Aliás, Adalberto, esse ano de 2018 ele tem esse detalhe, os dois foram campeões, né? Isso aí raramente aconteceu na história tanto do Sampaio quanto do Moto. Verdade. O Moto tem um título estadual, é o atual campeão maranhense, e o Sampaio é o atual campeão do Nordeste. Nós vamos agora a Maceió, cidade escolhida para o sorteio da Copa do Nordeste de 2019, onde teremos algumas modificações importantes. A Ludmila Calheiros traz as informações. Olha, na verdade, a Copa do Nordeste de 2019 já teve início, viu? Isso no comecinho deste ano, lá nos meses de abril e maio, com a disputa da fase preliminar. Agora, Maceió recebe o sorteio da fase de grupos, que vai acontecer a partir das 19 horas de hoje, aqui dentro do Teatro Gustavo Leite, dentro do Centro de Convenções. E com isso, a capital alagoana se torna a 7ª cidade nordestina a receber o lançamento da Copa do Nordeste dentro do retorno do calendário oficial, que ocorreu em 2013. Este ano, o Sampaio Corrêa vai ter a difícil missão de defender o bicampeonato, que foi conquistado em cima do Bahia. 16 clubes estão nessa disputa e para esquematizar esse sorteio da fase de grupos foi adotado o critério do ranking da CBF. Por isso, a gente vai ter Vitória, Bahia, Santa Cruz e Ceará no grupo A, como cabeça de chave. A gente também vai ter ABC, Náutico, CRB e Sampaio Corrêa no grupo B. Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Salgueiro e Confiança estarão no pote C. E CSA, Motoclube, Altos e Sergipe estarão no pote D. Só a título de curiosidade, entre os maiores vencedores da Copa do Nordeste estão o Vitória, com 4 campeonatos, seguido de pertinho pelo Bahia, com 3 campeonatos, e também pelo Sport. Só que aí o Sport não vai participar novamente da Copa do Nordeste, ficou decidido isso pelo clube, assim como aconteceu no ano de 2018. São essas as informações do campeonato mais importante do Nordeste. Eu volto com você no estúdio. Pois é, quem perde é o Sport. A Copa do Nordeste vem crescendo a cada ano, já é a 3ª mais importante competição do futebol brasileiro. E esse ano, quem sabe, uma boa sorte lá para o CSA e para o CRB, porque o sorteio no ano passado foi realizado aqui em São Luís e o título ficou com o estado do Maranhão. Há 2 anos o sorteio foi realizado em Salvador e o título foi do Bahia, né? Já começam bem as equipes lá de Alagoas. Agora vamos a mais detalhes da Copa do Nordeste, que tem mudanças importantes, mas a permanência de algo que foi fundamental para o crescimento da competição aqui no Maranhão, a transmissão ao vivo pela TV Difusora. Uma conquista inesquecível, a maior da história gloriosa do Sampaio Corrêa. Tudo ao vivo pela TV Difusora. Foi aqui a emoção do torcedor. A emoção jogou em casa ao longo de toda a última Copa do Nordeste e teve título maranhense. O torcedor da região volta hoje a respirar o clima da maior competição regional do Brasil, uma das maiores do planeta. Maceió, capital de Alagoas, foi a cidade escolhida para sediar o sorteio da fase de grupos da edição de 2019 da Copa do Nordeste. O sorteio será realizado hoje à noite. A TV Difusora, mais uma vez, é a emissora oficial da competição em 2019. Os jogos serão transmitidos
transmitidos às terças, 9h45 da noite, e aos sábados, às 4h30 da tarde. Todos os participantes da próxima edição já estão definidos. Representam o estado do Maranhão, Motoclube, atual campeão do estado, e Sampaio Correia, atual campeão do Nordeste. Além da dupla maranhense, Bahia, Vitória, Altos do Piauí, Fortaleza, Ceará, ABC, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz, Náutico, Salgueiro, CSA, CRB, Confiança de Sergipe e o Sergipe. 2019 também irá marcar um novo formato de disputa. Os 16 times serão divididos em 2 grupos de 8. Um grupo enfrenta o outro na primeira fase, classificando 4 de cada para os mata-matas. O Vitória é o maior campeão do torneio. São 4 títulos conquistados até aqui: 1997, 1999, 2003 e 2010. Já o Bahia vem logo atrás, juntamente com o Esporte Clube do Recife. O tricolor da Boa Terra foi campeão em 2001, 2002 e 2017. Já o Sport em 1994, 2000 e 2014. O Nordeste inspirando, a Copa começando já na segunda quinzena do mês de janeiro e o Sampaio brigando pelo bicampeonato. E tem um detalhe: a chance de ter um superclássico na primeira fase da Copa do Nordeste, ela é muito grande. Vamos aguardar o sorteio que acontece hoje à noite lá em Maceió. Moto Sampaio em potes diferentes que pode representar que eles se enfrentem logo nessa primeira fase. Mas para isso acontecer, Sampaio tem que estar num grupo e o Moto no outro, já que será confronto entre grupos na etapa inicial da competição. Agora vamos falar um pouco mais da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer um depoimento importante. O Misael passou por muitos problemas. Teve pneumonia. Há menos de 20 dias perdeu a mãe e voltou jogando muito bem na vitória do Sampaio Correia por 1-0 aqui em São Luís. Ouça o que ele disse depois do jogo, onde o Sampaio conseguiu respirar na Série B. Eu acho que todo mundo comprou a briga, é difícil, cara, sair dessa situação que nós estamos. Mas nós trabalhamos muito, cara, não é fácil. Eu passei um mês parado, passei 10 dias acamado, perdi a minha mãe. Hoje eu tô aí, minha família estava toda aí. Cara, eu honro a Deus, eu honro a família e honro o trabalho. Enquanto eu vestir essa camisa, eu vou honrar essa camisa. A torcida está de parabéns, porque compareceu até o final, 1-0, goleada para nós. Trabalhar 2 semanas e buscar pontuar fora de casa. E quase foi premiado com o gol. A bola bateu na trave. Ele chorou bastante depois do jogo e justo. Pela Série B do Maranhense, ontem Pinheiro empatou com o Expressinho 1-1 e o Juventude venceu o Boa Vontade por 2-0 e lidera a competição. Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço. São 7h mais 50. Vamos mudar de assunto. Alunos da rede municipal de ensino estão tendo a oportunidade de conhecer mais de perto a diversidade cultural maranhense, através de um projeto muito interessante. Vamos ver. Os alunos da Escola Municipal Alberto Pinheiro chegaram de forma tímida na sede do GEDAN, no Parque Bom Menino. Aos poucos, eles foram se soltando e, ao fim, já estavam se revezando entre os que dançavam e os que tocavam percussão. Ter os ritmos das pessoas aqui e saber que elas estão fazendo essas coisas aqui para ajudar as pessoas. E o ritmo também daqui do som. Uma forma descontraída de aprender sobre cultura popular fora da formalidade das salas de aula. E através da arte e da cultura a gente consegue trabalhar o corpo, trabalhar a mente e deixar para que eles reflitam em casa o que ele quer ser amanhã. Lógico que tem que pensar na escola, na educação. Então essa é uma das ferramentas que a gente usa aqui no GEDAN durante o ano todo. O trabalho é resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e de Educação. No sentido de que essas crianças, do poder municipal, das escolas públicas municipais, se empoderem, desse importante conhecimento que é a nossa cultura que representa a garantia de identidade, de pertencimento. Então, por isso nós estamos experimentando isso, trazer eles em loco para conhecer um pouco da nossa cultura popular. Atualmente, o sistema de pontos de cultura está presente nas 9 macro-regiões de São Luís. Isso envolve 20 bairros e 40 grupos artísticos, uma forma de descentralizar o acesso à cultura, convidando a comunidade e, acima de tudo, as escolas para participar ativamente da produção cultural. O projeto de integração, que está em seus primeiros passos, está dando prioridade para escolas próximas aos pontos de cultura, mas a ideia é quebrar as barreiras geográficas.
as escolas que têm proximidade com esses pontos de cultura estão sendo acionadas para que possa tanto facilitar o deslocamento como levar, né, uma quantidade de estudantes para conhecer sem interferir na carga horária da escola ou prejudicar. Pelo contrário, acrescentar. Então nós estamos fazendo isso. Proximidade de escola com a proximidade com os pontos de cultura. Muito legal, né? O projeto Ponto a Ponto, de parabéns aí os jovens, as crianças tendo contato aí direto com a diversidade da cultura maranhense. A todos um ótimo dia. Amanhã nós voltamos, hein? Destaque principal, claro, as eleições e os preparativos aí para o pleito de domingo. Outras notícias do nosso portal MA10. Para você um ótimo dia, a gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Até lá.